Paz do Senhor, irmãos. Nesse tempo que a gente está vivendo agora, estamos numa campanha de leitura e meditação na palavra, estamos também com jejum intermitente, também com consagração o tempo todo, né, para que esse tempo o cristão ele venha a alcançar maturidade no Senhor. E o livro que o Senhor colocou no coração para que nós estivéssemos lendo e meditando é a Epístola de Paulo aos Romanos. E dentro da introdução que hoje a gente vai estar falando, eu quero pegar 3 pontos para a gente estar vendo o contexto geral. Porque Paulo ele escreve, sim, uma carta aos cristãos que estão em Roma, mas ele também dá um manifesto a esses cristãos. E também é um manifesto para eles e um manifesto de Deus, uma declaração de Deus para aquele povo naquele lugar, porém, uma declaração de Deus para toda a humanidade. Todos nós que lemos a carta de Romanos temos as verdades eternas de Deus comunicadas ao nosso coração através dessa epístola maravilhosa. E quando Paulo ele escreve a carta, ele começa dizendo que Deus era testemunha da vontade que ele tinha de estar com os irmãos convertidos que moravam lá em Roma. E ele disse na carta dele que ele pretendia ir para Jerusalém, mas o destino dele era a Espanha, porque ele era um desbravador de lugares onde Cristo não era conhecido. E nesse caminho ele disse que ele desejava estar em Roma, parar em Roma e comungar o evangelho com aqueles irmãos. Porém, Paulo também escreve com uma grande preocupação, porque havia ali os judeus convertidos, agora cristãos, e os gentios convertidos, agora cristãos. Porém, os judeus, eles viam que o cristianismo poderia ser uma parte do judaísmo. Então, eles estavam ainda sobrecarregados da lei de Moisés, dos seus conceitos, impregnados dos ensinamentos que eles viviam aquilo. Então eles queriam imputar sobre os gentios aqueles mesmos costumes. Então havia um choque não de etnia, de raça, mas era um choque teológico, era um choque, entre aspas, de princípios que eles achavam que eram muito relevantes. E Paulo, então, ele escreve essa carta como se ele fosse um apaziguador. Ele estava, na verdade, sendo um instrumento de apaziguamento no meio daquele povo, para poder trazer para eles discernimento para coisas importantes. E dentro desse manifesto, ou dessa verdade colocada do coração de Deus no coração de Paulo, para poder chegar até aqueles irmãos, nós vemos que Paulo, ele nivela todos eles, dizendo que não é circuncisão, que não é mais a lei, porém havia algo muito maior, que era a graça de Deus. E a graça de Deus, ela vinha trazendo algo maravilhoso, que era a justificação. E a justificação, ela nivela todo mundo. Tanto é que Paulo, ele cita Abraão, fala, olha, lembrem de Abraão. Abraão não foi justificado pela circuncisão, ele não foi justificado por obras, ele não foi justificado pela lei, mas ele foi justificado pela fé. E essa justificação dizia que todos, judeus, bárbaros, citas e também todos os gentios que se convertiam ao evangelho, todos de igual modo eram enxergados por Deus como aqueles encerrados debaixo do pecado e aqueles que estavam sendo alcançados pela graça de Deus. E também no livro de Romanos nós vemos que Paulo vira e fala assim, olha, há algo que nós precisamos nos preocupar, que é a ira de Deus, ou a justiça de Deus manifesta sobre a humanidade, porque todos somos injustos e necessitamos que essa justiça ela seja corrigida ou satisfeita, e apenas um pôde fazer isso, Jesus Cristo. Aí então Paulo consegue pegar gentios e judeus e colocar todos eles debaixo da bênção, da graça e também da justificação, não justos, mas justificados em Cristo. E ele disse, e apenas o Espírito Santo é que pode promover isso no coração de todo o ser humano. Não é por obra e nem por esforço, apenas pelo Espírito Santo. E como que ele faz isso? Colocando em nós, incutindo em nós novamente o caráter santo e reto de Deus. E apenas o Espírito Santo podia fazer isso. Aí Paulo, então, ele começa a trabalhar a vontade de Deus, os decretos de Deus,
para o povo dele, restabelecendo relacionamento consigo mesmo, com o próximo, com seus governantes, com os seus inimigos. Por isso que no capítulo 12 ele é tão enfático em dizer: nós precisamos sair da forma do mundo e agora entrar na forma de Deus. Precisamos parar de pensar como o mundo e pensar como Deus. Por isso ele nos propõe uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança da nossa forma de enxergar o outro e enxergar o Senhor. Irmãos, em tempo que nós estamos vivendo, em tempos tão difíceis, não importa quem é aquele que está do nosso lado, nós não somos superiores a eles. Não importa os nossos conceitos ou preconceitos, o que importa é a verdade de Deus. E essa é a nossa máxima. Romanos vai trazer isso. E ele vem trazendo tantas coisas maravilhosas. Graça, justificação, redenção, remissão, propiciação. Tudo quanto Jesus Cristo conquistou na cruz, para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E amanhã a gente volta falando agora do capítulo 1 e o capítulo 2. Que Deus nos abençoe e até mais.